Sejam todos muito bem-vindos a mais um Segredos da Pele. Meu nome é Petrus Renó, o seu dermatologista, formado pela Unicamp e titulado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Imagine a manhã de verão na praia, o sol brilha forte e uma paciente me pergunta: se eu usar protetor solar, ainda assim posso fazer melanoma? Essa dúvida corta direto ao ponto. Será que o protetor solar realmente protege contra o melanoma ou estamos apenas seguindo um hábito sem provas sólidas? Neste episódio, trago 3 mensagens principais. Primeiro, mesmo com estimativas modestas, usar protetor solar de amplo espectro durante a exposição recreativa pode evitar dezenas de milhares de casos de melanoma ao ano. Segundo, um aumento da prevalência de uso de protetor solar de 30% para 50% poderia reduzir cerca de 6.380 casos de melanoma mundialmente. Terceiro, embora a evidência direta ainda seja limitada, o princípio da precaução recomenda que continuemos a incentivar o protetor solar como parte da estratégia de prevenção. O artigo que analisamos se chama Sunscreens as a Preventative Measure in Melanoma, An Evidence-Based Approach or the Precautionary Principle, e foi publicado no British Journal of Dermatology, em novembro de 2009. Os autores são B.L. Diffie. Por que isso importa na prática clínica? No consultório, muitos pacientes vêm preocupados com a exposição ao sol e buscam orientações claras. Eles querem saber se aplicar protetor solar é suficiente para reduzir o risco de melanoma ou se devem mudar completamente o estilo de vida, evitando o sol. Essa dúvida afeta decisões diárias, como a escolha de usar chapéu, roupas de proteção ou simplesmente aplicar o produto. O racional do estudo parte de 2 ideias. Primeiro, que os protetores solares modernos, com fator de proteção solar alto e amplo espectro, reduzem a radiação ultravioleta que atinge a pele. Segundo, que a maioria dos casos de melanoma está associada à exposição recreativa intensa, como dias de praia. Assim, os autores buscaram estimar quantos casos de melanoma poderiam ser evitados se a população utilizasse esses protetores de forma mais ampla. Vamos à metodologia. Os autores construíram um modelo matemático que combina a incidência mundial de melanoma, a prevalência de uso de protetor solar durante o verão e o risco relativo de melanoma em quem não usa protetor versus quem usa regularmente. Eles assumiram um risco relativo de 1,2, ou seja, 20% a mais, para não usuários, e utilizaram dados de prevalência de uso que variam entre 20% nos homens e 40% nas mulheres, resultando em uma média aproximada de 30% de uso na população geral. O número total de novos casos de melanoma estimado para o ano foi de 200 mil, com 80% desses casos ocorrendo em países desenvolvidos. Agora, os resultados. Se todos os indivíduos que se expõem ao sol durante o verão usarem protetor solar de amplo espectro, o modelo indica que cerca de 24.500 casos de melanoma poderiam ser evitados. Mesmo considerando que a adesão total é improvável, elevar a taxa de uso de 30% para 50% resultaria em uma diminuição adicional de 6.380 casos. Os autores ressaltam que essas projeções dependem de suposições, como o risco relativo escolhido e a eficácia real do protetor quando aplicado corretamente. Mas mesmo nas estimativas mais conservadoras, o impacto seria significativo tanto em termos de saúde quanto de custos sociais e emocionais. O que muda amanhã na conduta? Primeiro, continue recomendando protetor solar de amplo espectro com fator de proteção solar de pelo menos 25, aplicando a camada correta de 2 mg por centímetro quadrado e reforçando as necessidades de reaplicação frequente. E aqui vai o alerta. Na vida real, as pessoas aplicam cerca de 1 mg por centímetro quadrado, metade do necessário, e é justamente por isso que a proteção efetiva desaba para um fator de apenas 8 a 10. Segundo, combine o protetor com outras medidas de proteção, como sombra, roupas de manga longa e chapéus de aba larga, especialmente durante os períodos de maior intensidade solar. Terceiro, ao conversar com pacientes, explique que, embora uma evidência direta ainda não seja conclusiva, o risco potencial de não usar protetor justifica a prática preventiva, alinhada ao princípio da precaução. As limitações do estudo são claras. Trata-se de uma modelagem teórica, não de um ensaio clínico randomizado. Os valores de risco relativo foram escolhidos arbitrariamente e podem não refletir a realidade de diferentes populações.
Além disso, a eficácia do protetor depende da aplicação correta, algo que nem sempre ocorre na prática. Por fim, a falta de dados robustos de estudos longitudinais impede confirmar se a redução projetada realmente se traduz em menor incidência de melanoma. Então, quais são as mensagens-chave para levar para casa? Primeiro, mesmo com estimativas modestas, usar protetor solar de amplo espectro durante a exposição recreativa pode evitar dezenas de milhares de casos de melanoma ao ano. Segundo, aumentar a taxa de uso de protetor solar de 30% para 50% poderia reduzir cerca de 6.380 casos de melanoma mundialmente. Terceiro, apesar da evidência direta ainda ser limitada, o princípio da precaução nos orienta a continuar incentivando o protetor solar como parte essencial da prevenção. Essa informação tem caráter educativo e não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Me segue lá no Instagram, @petrusrenó.dermato, e compartilha com um colega. E seguimos juntos desvendando os segredos da pele. Eu sou o Dr. Petrus Renó, RQE número 135, 402.